Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom voltar a casa. Fiquei afastado um pouquinho, mas eu também aqui esse ano, viu? Já. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as nossas aflições, né? As nossas aflições. Mas para a gente começar a falar das nossas aflições, eu gostaria de primeiro de falar um pouquinho da nossa vinda aqui na Terra. Quando nós nos preparamos para a nossa reencarnação, recebemos dos benfeitores todos os ensinamentos e direções para que aqui a gente pudesse concluir a nossa estadia, ou seja, a nossa experiência terrena. E é bem pequena em relação à nossa vida. Nós sabemos que a vida é única, com uma série de existências. Estamos todos aqui de passagem. Mas quando chegamos aqui, tomamos conhecimento daquilo que devemos fazer. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo sempre aconteceu. Quando acontecia alguma coisa desagradável, era por culpa do passado. Foi alguma coisa do passado. E quando não era assim, era por culpa de alguém. Era por culpa do vizinho, do pai, da mãe, do filho. Nunca responsabilidade nossa. Nesse capítulo 15, que fala das aflições atuais e das aflições anteriores, nós vamos conversar um pouco sobre as nossas aflições atuais. As aflições da humanidade. Tudo que eu vou falar aqui é da humanidade. Claro, como nós fazemos parte da humanidade, isso aí tem a ver com cada um de nós. Eu digo sempre que, para a gente compreender a doutrina espírita, é necessário que a gente se busque, estude e aplique na nossa vida diária. Porque todo conhecimento que a gente angaria durante a nossa vida, ele deve ser colocado à disposição da vida. Para que a gente, experienciando conhecimento, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. E essas aflições, ela passa por dois processos. Pela nossa imprevidência e pela nossa intemperância. São as vicissitudes da vida, que muitas vezes a gente não se dá conta, passa justamente, e ela tem dois motivos, né? Ou dois processos, ou dois momentos, como eu já falei, as causas atuais e as causas anteriores. Nas causas atuais, se a gente começar a observar cada um de nós as nossas vidas, vamos ver que muitas das nossas aflições poderiam ser evitadas. Isso, ser evitadas. Mas a gente, no dia a dia da vida, às vezes, por conta do nosso temperamento, da nossa imprevidência, da nossa conduta, esbarramos em situações aflitivas. Jesus disse: na vida teremos aflições. Não é que ele disse isso porque a vida não é. É porque ele conhece o íntimo da gente e sabe que a gente às vezes se deixa levar por coisas simples. Se a gente der uma olhadinha na semana da nossa cidade, os 15 dias ou um mês atrás, a gente pode ver que muita coisa poderia ser evitada. Mas vamos começar da família. A família é o grande palco onde a gente começa e devemos todos nos cuidarmos. Quem aqui já ouviu um pai dizer para seu filho assim: se você apanhar na rua e voltar apanhado, você vai chegar aqui e eu acabo com você. Apanha de novo. Não leve desaforo para casa. Ou dizer assim: eu dou um boi para não entrar numa boiada. Mas dou uma boiada, sei lá, 2 boi, uma boiada, não sei quantos boi para não sair. A gente é cheio dessas expressões negativas que não nos levam a lugar nenhum. Se
Se a gente observasse que ao invés de dizer ao filho, não volte para casa apanhado, a gente dissesse assim, quando o seu amiguinho tiver alguma divergência com você, converse com ele. Ou venha para casa, converse comigo, para que a gente possa ir lá conversar com a mãe dele, com ele. Mas não. A gente está sempre incitando ao outro a colocar seus instintos primeiro, a revidar tudo aquilo que lhe é feito. Ou alguém diz assim, se pisar em meu calo, eu sou muito boa, né? A pessoa é boa até quando pisa no calo. Pisou no calo não é boa, então essa pessoa é boa. Porque quando alguém pisa no nosso calo, ou seja, quando alguém mexe no nosso calcanhar de aqui, seria interessante que a gente despertasse para dizer assim, por que toda vez que alguém me faz alguma coisa desse tipo, eu me irrito? E aí começou a observar por que essa irritação. E a partir daí, começar a trabalhar a situação. Mas nós somos sempre reativos. Alguém já entrou no mundo aqui, alguém deu um ramo, cotovelada, e a gente também ficou? Não, né? Esse espírito é a parte da humanidade que não faz nada disso. Alguém já chegou para uma consulta médica e aí o médico demora, vai atender 8 horas, chega 10h30 e a gente está calmo, feliz, né? Sorridente. Ai, que maravilha esse médico aí, né? Ou a gente está com aqueles pensamentos. Chico Xavier disse uma vez uma coisa muito interessante. Quando ele ia ao médico, e o médico demorava, ele ficava orando para o médico, para ele chegar calmo, e quando atendesse ele, descobrisse o que ele está sentindo. Porque se eu fico com pensamento negativo em relação ao médico, o que acontece? Ele chega também nervoso, e às vezes eu estou com uma dor de cabeça, ele fala que é a dor do coração, e aí está muito marcado, em vez de me cuidar. Então essas aflições que a gente tem no dia a dia, gente, não leva a gente a lugar nenhum. Só a desgaste de energia. Então são coisas que a gente pode resolver com o quê? Com a paciência, com a serenidade. Mas quem disse que paciência se compra em farmácia? Compra. Paciência é para ser o quê? Exercitada. Algum de vocês já viu assim, oi Deus, dá-me paciência, esse menino é danado, dá-me paciência, meu marido chega tarde, dá-me paciência, meu chefe não sei o quê. Aqui ninguém faz isso, né? E a coisa se repete, né? E o menino pinta, né? E o marido chega tarde, né? E o chefe reclama. Mas a gente não entende que quanto mais essa coisa vai acontecendo, a gente vai o quê? Exercitando a paciência. Porque o exercício de qualquer virtude faz com que ela cresça. Quando a gente descobrir em nós uma virtude que não está sendo bem utilizada, vamos colocar ela na prática. Por exemplo, uma das virtudes que é muito pouco utilizada, a caridade. Aí você vai falar assim, mas sério, eu trago açúcar, farinha, café, não sei o que, óleo, casa, que é muito bom. A caridade material, ela é uma das primeiras necessidades do nosso Dr. Bezerra de Menezes fala que quando você vai fazer a caridade, não tem que ficar lá fazendo oração nem nada não. Faz a caridade primeiro, a pessoa está precisando, então dá primeiro o alimento, depois você faz a pregação. Né? E a gente tem uma caridade que a gente pode fazer que não custa nada e que acalma as nossas aflições. E essa caridade é conosco mesmo. Alguém aqui já conversou com Jesus ou com Deus em algum momento? Ou só na hora do desespero? Porque conversar com Deus é uma caridade conosco mesmo, mas não só na hora do desespero. Conversar com Deus é todos os momentos da nossa vida. Toda vez que a gente emite o pensamento positivo, que a gente faz um trabalho, como a gente faz na casa espírita ou na nossa casa,
a gente está conversando com Deus, a gente está vinculado ao mundo espiritual. E o vínculo do mundo espiritual, ele passa por um processo tranquilo e fácil, sem gastar nada. Alguém faz oração aqui pela manhã? E pela noite? E pelo dia? E pelo amigo? E pelo parente? Ué, tudo céu. Direto. Aí é o checkmate. A oração, tem as orações que a gente faz no momento pela manhã, que desde pequenininho a mãe ensina, né? E à noite, para dormir, mas a gente deve viver em oração. Porque quando a gente trabalha, a gente está em oração. Mas quando a gente trabalha, com boa vontade. Mas quando a gente trabalha, aí eu vou arrumar essa mesa aqui, assim, isso tudo de ar, não é trabalho. Não é oração. Mas quando eu trabalho essa mesa, que bom que eu vou botar isso aqui, o pessoal vai botar as coisas, os benfeitores vão aqui ler as solicitações, e aí eu faço botar tudo que eu faço com carinho, com amor, eu estou orando. Todo o trabalho no bem, feito com amor. Mas se eu trago 1 quilo de feijão e jogo lá na cesta, o cidadão vai comer o feijão e vai fazer bem a ele. Mas não vai fazer bem para mim. Porque eu tenho que entregar esse feijão me entregando. Eu tenho que saber me doar. E quando eu faço tudo isso, eu vou eliminando as aflições da minha vida. Os pais, quando normalmente orientam seus filhos que não deve trazer para casa, que não deve voltar apanhado, que não deve fazer isso, que não deve fazer aquilo, está instigando e desenvolvendo no seu filho a capacidade de ser feroz, de ser uma pessoa temperamental. E a gente vê tantas coisas desnecessárias acontecer. Uma pessoa dá uma fechada no outro, na rua, o outro tira o revólver e mata a pessoa. Do nada, gente. Do nada. Questão de temperamento. Então a gente vê tanta coisa, a gente vê na televisão, só falta espremer para sair sangue. Porque não dá nem para ficar assistindo 3 jornais no dia, porque a gente morre. Porque tanta coisa. E o valor da vida, a vida não tem mais valor para as pessoas. Né? Não tem valor, as pessoas chegam e matam o outro, quando muitas vezes ele mesmo mata. Mas uma coisa que a gente deve perceber, quando a gente se sentir aflito, olha isso, eu estou falando, nós, não é o vizinho que está aflito, não é o marido que está aflito, e não é o filho. É a minha aflição. Porque na hora que eu começar a me equilibrar, quando eu começar a controlar minhas emoções, quando eu começar a descobrir aquilo que me aflige e eu ficar tranquilo, o meu exemplo vai servir de exemplo para o outro. E essas aflições, ela começa em casa. Com o marido, com o filho, com os irmãos. Muitas vezes a partir da impaciência, a partir do temperamento. Vocês já ouviram aquele ditado assim, os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais? Então, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, temos pessoas de temperamento forte, pavio curto. Tem gente que tem assim para dizer, eu tenho pavio curto, não mexe comigo é assim, comigo é assado. Nunca cozinha, é sempre assim ou assado. Mas se cozinhar, vai ficar mole, que nem a batata, né? Que a gente agulha, a gente bota para cozinhar, ela fica macia. Então, esse cozinhar significa você colocar no fogo do seu coração as coisas que lhe desagradam, para que ele, passando por esse processo de aquecimento dentro de você, possa sair de você melhor. Dizem que as nossas palavras saem daquilo que está cheio dos nossos corações. Então, a partir dessa semana, vocês vão ver o que vocês estão falando, para poder ver de que estão cheios os nossos corações. E qual é a limpeza que nós precisamos fazer nesses corações para que não tenhamos aflições. Porque as aflições são todas conquistas nossas.
Todos nós que temos aflições são conquistas nossas. Não é do filho, não é do marido, não é do pai, não é do vizinho. São nossas. Porque nós as criamos. Nós criamos aflições quando, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, dou sempre. O marido chega em casa, a mulher passa o dia todo fazendo as coisas. E liga, e vai, e sacode, e faz tudo, e faz comida, e faz. Aí ele chega à noite para jantar, ela fez aquele arroz carinhoso, com aquele bife, com aquela salada, tudo muito bonitinho. Quando ele bota a garfada do arroz na boca, não tem um pingo de sal. Ai, aí ele explode, ele fala. Se ao invés de explodir, para, que uma coisa é boa. Ele falasse assim, meu amor, você foi hoje orientada por Jesus. Sabe por quê? Eu tive a pressão alta no trabalho. E você fez esse arroz sem sal, minha filha. Deus lhe abençoe. Olha a diferença, não é? Aí ela ia ficar feliz, ela dizia assim, oh, meu filho, esqueci. Tudo se resolvia. Mas quando a gente está no pavio curto, quando a gente é temperamental, a gente só vê o lado negativo da coisa. Nunca vê o lado positivo. Não vê que a pessoa passou o dia todo em casa, que fez uma série de coisas. Não sabe se passou bem o dia, se teve uma dor de cabeça, se teve isso, se teve aquilo. Mas encontrou tudo prontinho. Hoje as mulheres também não estão mole, não. Estou falando do marido. Mas se ele falar, ela pega o cabo do arroz e senta na cabeça dele. Então aí as aflições são. Aí vai crescer, né? Porque aí todo mundo vai ficar zangado. Então, essas aflições que a gente cria pra gente. Nesse dia eu estou falando de coisas mínimas, viu? Para poder a gente buscar as coisas máximas. Quando a gente vai falar de coisa máxima, se trata justamente de educação dos filhos. Que a gente deixa de fazer o que eles querem fazer e quando chega mais tarde, que vem a resposta e as aflições chegam, aí a gente diz assim, ai meu Deus, se eu não tivesse feito isso. Alguém já passou por esse momento aqui? Ai, se não tivesse feito isso, talvez tivesse tomado outro caminho. Ah, se não tivesse feito aquilo, talvez tivesse tomado outro caminho. Então, por que a gente não fica repetindo essas questões? A gente vai olhar no dia a dia o que a gente precisa fazer. Uma amiga minha, Leida, ela fala o seguinte: quando ela acorda pela manhã, ela diz para ela, eu vou ser feliz. Não é uma coisa legal? Eu vou ser feliz, nada vai me abalar hoje, nada. E aí ela vai fazendo as coisas conforme vai acontecendo. Mas eu não sou que nem Leida, eu sou um pouquinho diferente, ainda cheia de aflições. E moro em um lugar assim um pouquinho alto. E o ônibus passa aqui embaixo. E aí a gente vem correndo para pegar o ônibus. Quando a gente vê o ônibus cá embaixo, alguém nunca correu para cá, atrás do ônibus, não? A gente desce com o sapato correndo. Quando eu cheguei na porta do condomínio, o que aconteceu? O ônibus parou, foi embora. E aí, como eu era uma pessoa boa, eu pensei algumas coisas que não devia, né? E ainda não verbalizei, mas já está no pensamento, já correu no sangue, já foi. Naquela aflição, porque perdi o horário. E aí Deus me manda uma colega, carro de ar-condicionado. Eu estou assim no ponto da Celinha, vai para lá. Eu disse, Deus seja louvado. Me afligi por quê? Por nada. Por quê? Porque sou pavio curto. Porque se eu não fosse pavio curto, eu ficava ali quietinha e dizia, não, Deus vai me mandar. Me deixou, não paguei o ônibus, de ar-condicionado, e ainda salvei na porta do trabalho. Dei 3 coisas, dei 3 meninos. Mas a gente se aflige por tudo, gente. Por tudo a gente se aflige. A gente precisa, né, acabar com essas coisas. Outras grandes aflições na família. Estou sempre voltando para a família. Os vícios. Quando a gente tem algum parente, amigo, irmão, pai na família que tem um vício, seja de drogas, seja do alcoolismo, que é um dos maiores que atinge a família, isso deixa a gente não só aflita, como deixa a gente muito triste.
Porque a gente se sente impotente diante de determinadas situações que você não tem como mudar, se aquela pessoa não quiser mudar. Então, o vício causa aflições, não só aquele que está passando pelo processo, mas a família. A família, de certa forma, começa a sofrer a partir daquilo. Porque não tem como fazer. Você procura recursos médicos, você procura recursos espirituais, através da doutrina, através de orações, através de conselho, mas se a pessoa não tiver a vontade de mudar aquela aflição, vai continuar na família por muito tempo. Então, essas aflições são decorrentes da gente. Normalmente, quando uma pessoa começa no vício, começa assim: vou beber uma cervejinha, vou no fim de semana numa festinha, vou tomar um vinhozinho. E a pessoa não se dá conta que muitas vezes essa coisa ela vai se cristalizando dentro da pessoa. Quando ela se dá conta, ela já está no vício. E quando está no vício, causa aflições na sua família, principalmente a mãe. Porque as mães, elas são assim, as grandes sofredoras das aflições dos filhos. E começa a se perguntar: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Essas perguntas, elas são constantes nas famílias. A gente às vezes vai atender as pessoas das famílias e ver essas perguntas, né? Aonde foi que eu errei? O que é que eu fiz? Por que está acontecendo isso comigo? Mas acontece o que a gente quer que aconteça conosco. Porque se a gente se disciplinar, como disse Emmanuel para Chico, né? O conselho que Emmanuel deu a Chico: disciplina, disciplina, disciplina. E a gente fica pensando que disciplina é uma coisa ruim, não é? Disciplina, ela vai lhe dar o caminho do meio. Porque toda pessoa disciplinada em tudo que faz, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu grupo social, seja no seu grupo religioso, seja uma pessoa disciplinada, ele não vai ter problemas, nenhum problema. Então, outra aflição muito grande, eu não sei que aqui não acontece: pessoas que casam por interesse, pela beleza ou pelo dinheiro. Está criando para si aflições, porque vai ser um casamento que mais tarde vai dar dor de cabeça. Se o dinheiro acabar, a beleza por si só vai acabando, né? Porque a pessoa vai envelhecendo, e aí essas aflições vão corroendo o outro. Muitas vezes você está falando com alguém, você não percebe o íntimo daquela pessoa, quando ela está sofrendo, quando ela está aflita. Porque muitas vezes as pessoas não deixam transparecer. Está passando por um processo muito sério. Outra aflição muito grande. Eu não sei se existe com vocês, mas no mundo de uma forma geral e no mundo financeiro, é o cartão de crédito. Ele causa cada aflição nas pessoas. A gente vê as pessoas desesperadas, meu Deus do céu. Porque as pessoas pensam que cartão de crédito se paga sozinho. Bote no cartão, bote no cartão, bote no cartão. Quando chega no fim do mês, o cartão está muito maior do que o salário, então é aflição. Um dia eu fui com minha neta no mercado, quando tinha o Carrefour ali na Avenida de Parnaré, naquela avenida ali, tem aquele Carrefour enorme, eu fiz o cartão do Carrefour. Eu falo de tudo que eu passo, eu não falo nada da vida dos outros, tudo isso aqui, experiência aqui. Aí eu vou com minha neta, meu filho, lá botando ela no carrinho, ela viu a boneca, e não sei o quê. Minha avó, sua avó não tem dinheiro. Sua avó não pode comprar mais de 5 anos. Agora ela tem 5, na época ela tinha 3. Você não tem cartão, não? Tem o quê? Você pode pagar no cartão. Nossa. Aí eu tinha o cartão do Carrefour, né? Eu tirei o cartão assim, mostrei para ela: tá vendo? Você tem o cartão dessa loja mesmo, tá vendo, minha avó? Tá pensando que é só pegar, entregar o cartão, e pegar o brinquedo e ir embora, e depois as consequências estão aí. Então a gente causa para nós aflições financeiras.
é empréstimo que se toma, é a conta bancária, é gastar mais do que se tem. Tudo isso são aflições que a gente pode evitar, mas que a gente não evita. Porque a gente pensa, sabe o quê? Que vai morrer com 100 anos. E que até lá vai dar para ir resolvendo, mas amanhã eu resolvo, depois de amanhã eu resolvo. E aí a gente vai achando que o nosso período aqui é centenário, e não é. Cada um de nós temos aqui na Terra o seu período, que pode ser até amanhã, pode ser até daqui a pouco, pode ser centenário também. E a gente tem que saber viver dentro das nossas possibilidades para que não tenha esses problemas aflitivos. Por quê? Quando você usa seu cartão a mais, você está criando para você uma aflição. Se você depois não tem dinheiro para pagar, fica desesperado, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro. Então a gente precisa pensar, primeiro, na previdência. Eu tenho que ser uma pessoa previdente. Eu não posso ser imprevidente. Eu tenho que ser uma pessoa que tenha meu pavio cumprido. Eu não posso ter pavio. Eu tenho que ser uma pessoa que pense que eu tenho que andar dentro das minhas possibilidades. Porque quando eu ando fora de tudo isso, o que acontece? Isso vai me gerar aflições. Então as aflições são as vicissitudes da vida. A aflição pela intemperança da gente. E a aflição porque a gente acha que pode fazer muita coisa que a gente não pode. Muita coisa que a gente não pode não significa construção de coisas, de casa, disso, daquilo, não. Muita coisa que a gente não pode diante do outro. A gente não pode ofender o outro, porque isso nos causa aflição. A gente pensa que quando a gente ofende o outro, a gente está bem, não está. Porque dentro da gente está sempre uma luzinha acendendo de que a gente fez alguma coisa errada. Quando a gente sente rancor, quando a gente sente raiva, quando a gente sente ódio, tudo isso nos causa aflição. O próprio egoísmo nos causa aflição. O que é que nos causa paz e liberdade? É a serenidade, é o perdão. Mas a gente quer saber perdoar? Alguém aqui já falou assim, eu não perdoo. Então a gente sabe, pode se afastar de mim, pode ir para longe, mas eu não perdoo ninguém. Ninguém faz isso. Na hora que a gente entender que o perdão é uma libertação da gente, aí a gente vai trilhar por esse caminho. E quando a gente entender que o pavio curto não leva a gente para canto nenhum, que a forma de tratar o outro grosseiramente não leva a gente para lugar nenhum, que a paciência, o amor, isso sim faz com que a gente cresça. A gente sabe de tudo isso? Todos nós sabemos. Tudo que eu estou falando aqui, vocês sabem. E sabem mais do que eu. Mas a gente continua fazendo as mesmas coisas. A gente se debruça no Evangelho, estuda o Evangelho, pede a Deus para nos iluminar, Ele manda a resposta, mas a gente faz tudo ao contrário. Eu não sei por quê. Talvez porque a gente ainda não tenha aprendido. Ou talvez porque a gente não tenha compreendido o nosso papel aqui na vida. Estudar o Espiritismo é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque ele esclarece, ele alarga os nossos horizontes. Agora, exercitá-lo é melhor ainda. Deixar que a doutrina entre na gente é a melhor coisa. Porque todos nós que aqui nos encontramos somos instrumentados de todos os valores da paciência, da fraternidade, da solidariedade. Todos nós temos esse sentimento, esses valores e essa virtude dentro de nós. Só que na hora de acessar, a gente procura sempre acessar o lado oposto. Sempre na hora de reclamar, a gente não sabe reclamar com tranquilidade, a gente reclama desesperado. Então, o que a gente precisa, ao ganhar o aprendizado, é fazer o quê? Na hora que a gente precisa, a gente acessar. Alguém por acaso assim, que já perdeu o emprego, e aí está desesperado, chorando.
ou que teve uma perda de alguma coisa que falou, sai desesperado, chorando, ou que porventura foi ao médico e o médico disse que estava com uma determinada doença e sai desesperado, chorando. Porque a gente não aprendeu a acessar os valores que a gente tem. Eu não digo que a gente vá ao médico e o médico diga que você está com uma doença e você vai sair cantando. Não é isso. Nem dançando, não é isso. Mas se você tem fé em Deus e sabe que aquele momento que você está passando pode ter sido uma intemperança dessa reencarnação. Por exemplo, uma pessoa que fuma muito e que ao longo da vida, quando chega lá com seus 40, 50 anos, é descoberto uma doença pulmonar. Ela pode se queixar se ela mesma criou essa aflição para ela. Uma pessoa que bebe e que lá no meio da vida, lá seus 40 anos, sei lá, 30, tem uma cirrose hepática, pode se queixar se não cuidou do corpo, que é o maior patrimônio que Deus nos dá para quê? Para que nós espíritos possamos, através desse corpo, transitar aqui na Terra e começar ou continuar o nosso processo evolutivo. Mas a gente estraga o corpo com alcoólicos, com fumo, e depois a gente quer ficar aflito de uma coisa que a gente mesmo criou. Então a gente precisa ver quais são as aflições que nós estamos criando. Porque para muitas pessoas parece simples, mas para outras são muito graves. Então precisa saber como eu lido com minha família. Quando a gente nasce, o primeiro aeroporto é a família. Seja a família biológica ou não, é a família. É ali que a gente aprende os primeiros sinais da educação. Então a gente é com os pais, ou com os parentes que criam a gente, ou com alguém que cria a gente, mas é ali que a gente começa. Então, eles são os nossos exemplos. E se a gente não exemplifica bem, não pode depois ficar se queixando das aflições. Então, os vícios, a intemperança, aí consequências da vida que a gente mesmo promove. A gente promove situações mais adversas para nós mesmos. Uma briga em casa por uma coisa assim. Uma irmã vestiu uma blusa, ou pegou um sapato, ou fez alguma coisa, o outro já se desespera, já grita, já briga, já xinga, já dá palavrões dentro de casa. E aí começa uma situação, fica de mal com o irmão ou com o irmão. Então essas aflições que parecem pequenas, elas vão se sedimentando dentro de cada um. E a partir daí, depois de cristalizada, para desfazer fica mais difícil. Então, o que nós procuremos, nós que abraçamos a doutrina espírita, que é uma doutrina esclarecedora, a doutrina espírita não vem aqui para dizer a gente, olha, pinte o cabelo desse jeito, vista daquele outro. Não, ela não vem. A doutrina espírita era a transformação do ser humano, é o objetivo. É para que a gente se transforme, para que a gente veja dentro de nós o que está precisando mudar e pode nos causar aflição, porque já nos causou aflição. E a partir daí, a gente começa a trabalhar. A gente não pode trabalhar todos os nossos valores de vez, todas as nossas virtudes, nem todos os nossos vícios e nossos erros. Mas a gente pode escolher aquele que mais nos incomoda, que me incomoda mais, e começar a trabalhar. Porque as aflições que mais nos incomodam são aquelas que a gente precisa, que a gente vê no outro e que precisa trabalhar dentro de nós. Então, cabe a cada um de nós, porque quando nós vamos para um curso, quando a gente vai para um estudo, a gente vai para aprender para a gente colocar em prática. Ninguém vai a uma escola estudar para o filho passar de ano, vai? Não. O filho está em casa, a mãe vai estudar? Não. Então, cada um que vai estudar, que vai para um curso, que vem a uma palestra, que se debruça no livro para buscar conhecimento, é para si. E esse conhecimento é para ser aplicado na sua vida, na sua existência.
Porque se você pega conhecimento e deixa guardadinho lá dentro e não aplica, é a mesma coisa de comprar um livro e botar na prateleira lá. Estou cheio de livro espírita lá em casa. Não adianta. Então, se eu venho buscar o conhecimento da doutrina, é para que ela possa processar dentro de mim uma transformação. E cabe a quem? Cabe a mim, a partir da minha vontade. Porque palavras o vento leva, mas as ações, elas sim. E cada vez que a gente transita no bem, que a gente lida com a reação no bem, é acalmar. Deixa eu só contar uma historinha aqui. Uma vez lá no meu trabalho, minha colega chegou chateada, irritada, nervosa, e dando umas palavrinhas assim bonitas. Aí a gente falou: o que aconteceu, Cláudia? Ah, minha filha, eu vim agora no mundo. Um infeliz pedindo esmola. Eu peguei meu pacote de biscoito, aqueles biscoitos que eu que não vem aquelas tirinhas separadas. Ela estava, aí perguntou: tu está com fome? Ela pegou um pacote daquele biscoito, entregou para ele. Ele ficou na dele, ele não queria biscoito. Aí, menina, quando chegou no Iguatemi, ele saltou do ônibus, ele chegou na lata do lixo e jogou o biscoito. Inteirinho lá, jogou. Isso aí ferveu ela, né? Ela já vinha fervendo no ônibus, o ônibus fervendo e ela fervendo. Quando chegou na sala fervendo, foi que encontrou um grupo de pessoas fervendo. Essa mesmo, e eu só olhando: meu Deus, menina, não é isso que a gente faz, não? Essa mesmo, você está certa, aquela biscoito está vendo você. Eu falei: Cláudia, vamos parar aí, gente. Vamos para o outro lado da moeda, vamos fazer outra, bora ver outra vertente. Vamos. Você já imaginou se aquele homem foi um meio de transporte para levar aquele biscoito para lá do lixo, porque alguém que está com fome vai lá pegar o biscoito? Vamos pensar desse jeito? Porque se você pensa desse jeito, Cláudia, você não fica enraivada e você vai mentalizar alguém que vai pegar aquele biscoito que está com fome e vai comer. Não é a outra parte da moeda? Então vamos fazer sempre assim, a outra parte da moeda. Pode ser ou pode não ser, mas é uma opção. É uma opção, porque nada é por acaso na vida da gente por acaso. E Deus está presente em todos os lugares. Então aquele homem ali foi só o quê? Um instrumento que Deus mandou. Pegou o biscoito e botou no lixo. E o outro instrumento foi para ver como é que estava o interior de Cláudia. Como é que está o pavio dela? O pavio dela estava puro, porque ela chegou fervendo. Se a gente tivesse um fósforo lá, ia tocar formação. Então é isso, gente. São essas questões que às vezes a gente se aborrece, se irrita, né? Fica nessa aflição, nessa agonia, por nada. Porque se todo mundo ali na sala, pronto, o homem já ia para o inferno. Ele já estava no inferno porque já tinha xingado e já foi lá aclamado por mundo de nós na sala, né? E aí pronto. Nós somos energia. No momento que você dispara a flecha, não tem como, velho. No momento que você dispara os dardos, pensamento, e o que a gente deve pensar, o que a gente não pensa, que quando você pensa alguma coisa em relação ao outro, quem primeiro foi inundado por aquele pensamento negativo foi você. O pensamento negativo passou por você, pela sua corrente sanguínea, para depois disparar para o outro. Você já viu aquela história quando a gente pega a lama para jogar no outro, quem primeiro se suja? Somos nós, né? Você pegou a lama. Se a gente começar a pensar nessas questões todas, e a coisa também que a gente precisa pensar, que causa aflições, de uma forma geral, é quando a gente vê alguma notícia ruim na televisão. A gente, quando vê uma notícia ruim na televisão, a gente fica sempre do lado do artista, né? Não do bandido. Até nos filmes a gente fica, né? Porque é natural. Mas a gente tem que ser compassivo e pensar que aquele irmão infeliz que cometeu aquele ato está afastado de Deus e ele precisa de oração. Eu não sei se vocês se lembram de uma senhora que dois irmãos vieram numa moto na Garibaldi, que ela veio atrás, não sei o quê. Não, bora para esse caso, aí vai para o
Essa senhora, ela era dentista. A dentista assim, ela era. E ela era uma pessoa muito paciente no atendimento médico, porque uma pessoa contou isso, né? Ela era minha médica, eu não a conhecia, ela era minha médica, era paciente. Não espera, a gente não espera da gente nem de ninguém que essas coisas aconteçam, né? Ninguém sabe o que foi que os meninos disseram a ela quando tocaram lá no carro, né? Foi alguma coisa que acionou dentro dela. Qual gatilho? Acionou dentro dela alguma coisa que ela saiu atrás dos dois. E infelizmente aconteceu essa tragédia. Com certeza não foi intencional. Não, mas acontece que há aqueles adultos que estão aí no mundo esperando a oportunidade da gente baixar a guarda e colocar a gente em uma situação desagradável. Aí eu falei, eu disse, Divaldo, situação. Essa senhora, minha colega conhecia e tudo, ele falou, é minha filha. Ele disse, vamos orar por ela, mais do que pelas crianças que foram. Porque ela vai precisar de muita oração. Porque nesse momento, assim, você baixa a guarda, alguém deve ter se aproximado dela, né, para fazer aquilo que gostaria de fazer. Então, o outro que fez, que nem saiu de casa, que ninguém sai de casa para matar. A não ser que você já esteja com alguma coisa premeditada. Mas você pega seu carro, você não sai para matar. Aconteceu um fato e aí veio a morte desses dois jovens. Vamos rezar por todos, mas vamos orar muito por ela. Porque ela acabou com a família dela. A filha dela teve que morar, acho que com uma tia, não sei. E ela passou por aquela situação toda de desgaste. A outra família também, né, ficou machucada. Então, um fato que desagregou uma série de pessoas. Que a gente não sabe, os tios, os amigos, os parentes, todo mundo que sofreu com essa situação. Então, é uma situação, às vezes, de impetuosidade da gente, de a gente quer reagir àquela situação, não porque a gente seja má, mas porque a gente tem uma série de testemunhos nos olhando, bons e maus. E muitas vezes a gente baixa a guarda. E quando a gente baixa a guarda, é nesse momento que eles estão ali, esperando para que aconteça alguma coisa. Então vamos viver sempre em oração, orar por todos, em todo momento da nossa vida. Ter um olhar compassivo, porque nós não somos a religião nem a doutrina melhor do mundo. Nós somos um caminho. As outras religiões também são caminhos. Todas elas vão nos levar a Deus. Como a gente caminha, o que é importante? É a sua caminhada que vai definir se você vai chegar lá com sua malinha pronta. Mas não é a mala de roupa, não. É a mala dos valores que a gente alberga dentro de cada um de nós. Então, que a gente possa prestar bastante atenção nas nossas causas atuais das aflições. Ninguém tem a terra para sofrer. A gente renasceu, reencarnou para nos reajustar diante da lei divina, daquilo que a gente precisa se reajustar e para evoluir. O processo é de evolução. E aí a gente vai criando coisas pequenas nessa existência e fica atrasando a nossa caminhada, a nossa jornada. Então, se alguém pisar no seu carro, deixe para lá. Se tiver uma briga, não dê uma boiada para não entrar, não entra na briga. Então, todas essas coisas que a gente traz conosco desde a infância, né? Se achando que é muito bom dizer isso, mas pisando no meu carro, comigo é assim, não vai pisar por para cá, isso tudo é besteira. Isso tudo é infantilismo, nós somos muito infantis, espíritos infantis que ainda se apegam a essas pequenas coisas e deixando que as aflições tomem conta da gente. A intemperança, a falta de paciência, o pavio curto, os vícios, a má conduta, a falta de educação,
tudo isso vai nos levar a aflições. Principalmente aos pais que não sabem conduzir seus filhos e mais tarde vão receber de volta aquilo que semeou. Porque o processo da vida é assim, eu lanço na vida e ela me devolve. A vida é um bumerangue. Você pode lançar o que você quiser. Pode lançar amor, fraternidade, serenidade, carinho. Também pode lançar as outras coisas negativas. Mas pode ter certeza que vai colher em qualquer momento. Ninguém semeia na terra que não vai colher. Todos nós, em qualquer momento. Normalmente, quando a gente faz alguma coisa contra a sociedade, as leis de sociedade podem nos alcançar. Não nos alcança nas mínimas coisas, mas as leis divinas nos alcançam nos mínimos detalhes, porque a misericórdia de Deus, ela não é cega. Ela nos alcança, nos auxilia, nos conduz, mas ela nos mostra, através da nossa consciência, onde foi que a gente se enganou, eu nem quero dizer, onde nós cometemos engano. Então, as nossas aflições são causas nossas. Ninguém vai responder por mim. Eu posso caminhar com várias pessoas na estrada. Vou encontrar empecilhos, vou encontrar situações difíceis, mas eu é que tenho que resolver. As pessoas podem me ajudar. Mas a resposta da minha consciência sou eu. Quando chegamos no mundo espiritual, é que a gente vai se dar conta e dizer assim, meu Deus, tanto tempo perdendo, tanta coisa que eu podia fazer. Tanta coisa que a gente poderia fazer e não faz, porque não quer, porque a pessoa não merece, porque isso, porque aquilo. Quem normalmente participa de mediúnica sabe das dores que os espíritos trazem. Tem muitos espíritos que trazem alegria no momento que está vivendo lá, no trabalho que está fazendo, mas muitos em dores, dores que a gente não consegue acolher, a gente fica imponente para conversar com os médios, através dos médios vem aqueles espíritos e às vezes a gente não tem palavra, que é muito grande. E uma vez um espírito falou para mim assim, a senhora pensa que palavra resolve? Eu falei, não, eu sei que palavra não resolve, mas você pensa que nós somos aquele acolhendo através da oração. Vontade nós temos de lhe dar um abraço, mas não podemos. Você tem que aproveitar esse momento único que a misericórdia divina lhe trouxe aqui para que você possa fazer a catarse das suas dores e a gente aprender com vocês. Porque o processo maior de uma mediúnica não é só ajudar aquele que vem até nós, mas para que nós aprendamos com as dores dele, para que a gente não incorramos nos mesmos erros ou nos mesmos erros. Então Deus, como é misericordioso, criou esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual para que nós possamos tomar consciência de que a vida continua, de que nós estamos aqui de passagem, de que as aflições atuais ou anteriores, todas são responsabilidade nossa. Tudo que nos ocorre é responsabilidade nossa. Não tem pai, meu pai me botou na escola, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, não tem nada a ver. Eu sou responsável, porque eu venho de histórias passadas trazendo comigo. É como se vai trazer seu comigo. E a partir daí, quando você olha uma criancinha assim, ai meu Deus, que maravilha, ali tem mais de 100 anos, ou 200, ou mais anos do que você, tem uma história. Mas está ali para você começar a reeducar e conduzi-la nessa reencarnação. Então, aflições temos muitas. As causas são muitas, mas a responsabilidade é nossa. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e faça com que cada um de nós que aqui estamos hoje possamos ficar atentos àquilo que nos causa aflições. Celinha devagarzinho, com a vozinha baixa.
ela puxa realmente, né? A gente para a terra. Olha para você, veja o que você está fazendo com você. E Celinha falou uma coisa importante aí. Muitos espíritos, depois que desencarnam, quando olham para trás, perdiam tanto tempo fazendo tanta bobagem, discriminando o outro, gerando picuinha, perdi tempo. E o tempo perdido para o espírito é muito importante. Mas não precisa desencarnar, não. Eu hoje já tenho vergonha de alguma coisa que eu fiz no passado. Entendeu? E que eu ainda preciso me melhorar muito, falando eu. Então, é importante a gente parar um momento para olhar para dentro da gente e dizer, meu Deus, eu já fiz tanta coisa que eu podia ter deixado para lá, gerar tanto problema, energia tão ruim, que às vezes adoece até a gente. Então, tudo isso aí, gente, é coisa. Eu sempre falo que as casas espíritas são casas escola. Que quando a gente, Celinha está fazendo uma palestra dessa, baixinho, eu toda hora aumentando aqui para eu escutar, entendeu? E ela aqui só, ela não aumenta a voz. Aí com certeza tem alguém dizendo assim, poxa, fulano deveria estar aqui para escutar essa palestra. É ou não é? É. Mas está aqui quem tem que estar. Porque o acaso não existe. Então, essa palestra é para todos nós. Eu estava aqui, Celinha falando, e eu aqui, ó, só olhando, oi, Iracema, tu já fez tanta bobagem. Porque eu olho para mim, né? Vocês têm que olhar para vocês. Eu estou olhando eu. Exato. A gente pode melhorar, né? Ainda tem tempo. Enquanto tem tempo. Quando você ouve o Espírito, 300 anos do mundo espiritual sofrendo de outro. Exatamente. Porque a gente não sabe. Não vai fazer nada. A gente não sabe quando é que a gente vai voltar. Pode ser daqui a pouco. Não é verdade? Então vamos aproveitar aí o nosso tempo aí que o Pai aí nos presenteou com essa encarnação. Então eu quero nos despedir do pessoal do Instagram agora, que ficou com a gente até agora. E é um momento de paz. Nós tocamos algumas músicas. E essas músicas que nós tocamos são músicas que nós trazemos para a nossa reflexão, tá? Que nos